Nós pousamos na Lua em 1969. Hoje temos robôs autônomos operando em Marte, sondas que provaram os anéis de Saturno e telescópios que enxergam o início do tempo. Daqui da Terra, olhando para o céu noturno, o sistema solar parece acessível, quase ao nosso alcance. Essa é uma ilusão perigosa. A verdade é que visitar nossos vizinhos planetários representa um desafio de engenharia mais complexo, caro e implacável que a humanidade já enfrentou. E o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio, que está, em média, mais perto da Terra do que Vênus ou Marte, é paradoxalmente um dos destinos mais difíceis de todos. Por quê? A resposta não está apenas na distância, mas na física brutal que governa o espaço. Olá, bem-vindos ao canal, seu ponto de referência para análises aprofundadas do universo científico e tecnológico. Hoje vamos ver uma questão fundamental, que é frequentemente simplificada. Por que é tão difícil chegar aos planetas do Sistema Solar? Aqui nós não vamos falar apenas "é longe" ou "é caro". Vamos falar sobre mecânica orbital, poços de gravidade, janelas de lançamento, radiação letal e a tirania da equação do foguete. Neste vídeo, vamos entender por que a proximidade não significa facilidade, por que ir para o Sol é, em certos aspectos, mais difícil do que ir para Júpiter, e por que uma missão tripulada a Marte ainda é um pesadelo logístico que faz as missões Apollo parecerem um passeio no parque. Ao final dessa análise, você terá uma compreensão clara de por que cada imagem que recebemos de outro mundo é em si um pequeno milagre da engenharia, da matemática e da perseverança humana. Vamos começar pelo início. Mercúrio. Frequentemente pensamos que, por ser um planeta interno, seria simples de visitar. Ele está a uma distância média de apenas 77 milhões de quilômetros da Terra. Entretanto, Mercúrio é, talvez, o planeta interno mais difícil de alcançar. A dificuldade não está na distância, mas em dois fatores principais: calor extremo e, mais importante, a gravidade do Sol. Primeiro, o calor. A superfície de Mercúrio atinge 430 graus Celsius. Isso é quente o suficiente para derreter chumbo. Qualquer sonda que se aproxime precisa de escudos térmicos avançados e especializados que adicionam peso, complexidade e custo. Mas o calor é um problema de engenharia contornável. O verdadeiro obstáculo é a mecânica orbital. Pense no Sistema Solar como o grande poço gravitacional, com o Sol no fundo. A Terra está em uma borda relativamente alta desse poço. Mercúrio está muito mais abaixo, perigosamente perto do fundo. Para ir da Terra a Mercúrio, você não voa em linha reta. Você precisa cair em direção ao Sol. E, assim como um objeto em queda livre, sua sonda ganha uma velocidade absurda. Chegar rápido a Mercúrio é fácil. O problema é frear. Se você não frear, a sonda passará por Mercúrio como uma bala ou será engolida pelo Sol. Para frear no espaço, você precisa de retrofoguetes. Isso significa combustível. E aqui encontramos a tirania da equação do foguete, formulada por Konstantin Tsiolkovsky. A equação, em termos simples, diz que para cada quilo de carga útil que você quer desacelerar ou acelerar, você precisa de uma quantidade exponencial de combustível. Mais combustível significa mais peso. Mais peso na sonda significa que você precisa de um foguete ainda maior para sair da Terra. É uma espiral de custos e massa. É por isso que, historicamente, Mercúrio foi ignorado. A Marina 10 sobrevoou o planeta em 1974, mapeando apenas 40% de sua superfície. Depois disso, um hiato de 30 anos. Ninguém foi enviado, não por falta de interesse, mas porque a engenharia de foguetes convencionais tornava uma missão orbital proibitivamente cara e pesada. A solução só veio em 1985,
com a proposta de mecânica orbital de Chen Wan-Hien. A ideia era usar combustível para frear em vez de usar a gravidade de outros planetas como um freio de mão cósmico. Essa técnica é chamada de assistência gravitacional. A Messenger, lançada em 2004, foi a mestre dessa técnica. Para chegar a Mercúrio, a Messenger não foi reto. Ela percorreu 7,9 bilhões de quilômetros. Levou 7 anos. Ela completou 15 órbitas ao redor do Sol. No caminho, ela usou a gravidade da Terra uma vez, de Vênus 2 e do próprio Mercúrio 3 vezes, para gradualmente sangrar sua velocidade orbital e ajustar sua trajetória, até que estivesse lenta o suficiente para ser capturada pela fraca gravidade de Mercúrio em 2011. Mercúrio nos ensina a primeira lição. No espaço, o caminho mais curto quase nunca é a linha reta. A Bepi Colombo, uma missão conjunta Europa e Japão, está atualmente usando uma trajetória similar e deve chegar em 2025. Mercúrio é difícil por causa do Sol. Mas e Marte? Marte é o queridinho da exploração espacial, o nosso potencial plano B. Certamente é mais fácil, correto? Sim, em termos de mecânica orbital, é mais simples que Mercúrio. Mas a logística, especialmente para uma missão tripulada, é de uma ordem de magnitude totalmente diferente. O primeiro problema é a distância e o tempo. A separação mínima entre Terra e Marte é de cerca de 59 milhões de quilômetros. Mas essa distância só ocorre brevemente, a cada 26 meses. Essa é a janela de lançamento Hohmann, o período ideal para lançar uma missão com eficiência de combustível. Se você perder essa janela, precisa esperar mais 2 anos. Isso significa que uma missão para Marte não é flexível. Ela é ditada por um cronômetro cósmico. Para robôs, uma viagem de 6 a 9 meses é aceitável. Para humanos, é um pesadelo logístico. Vamos aos números. Uma missão tripulada a Marte com 6 astronautas teria uma duração estimada de 914 dias. Quase 3 anos. Isso inclui cerca de 174 dias de ida, 201 dias de volta e cruciais 539 dias esperando em Marte. Por que esperar tanto? Porque eles precisam aguardar a próxima janela orbital favorável para a viagem de retorno. Durante esses 914 dias, os astronautas precisam de ar, água, comida e proteção. A NASA estima que essa missão exigiria 150 vezes mais suprimentos do que as missões Apollo, que duravam dias. E então, temos o custo fisiológico. O corpo humano não foi feito para o espaço. Primeiro, a ausência de gravidade. Por períodos prolongados, causa atrofia muscular severa e perda de densidade óssea. Não sabemos se os 38% da gravidade de Marte são suficientes para reverter ou impedir isso. Segundo, e mais grave, a radiação. Durante a viagem de 6 meses, fora da proteção da magnetosfera da Terra, os astronautas são bombardeados por raios cósmicos galácticos e partículas solares. Isso aumenta drasticamente o risco de câncer, danos ao sistema nervoso central e doenças degenerativas. Para protegê-los, a nave precisaria de blindagem pesada. Blindagem é massa, e como aprendemos com Mercúrio, massa é o inimigo. Finalmente, o combustível. Estamos falando de 850 a 1.250 toneladas de propelente necessárias para a viagem de ida e, crucialmente, para a volta. Isso equivale a múltiplos lançamentos dos maiores foguetes já construídos, apenas para montar a nave de partida em órbita. Uma solução proposta é o ISRU, ou Utilização de Recursos in situ. A ideia é usar o CO2 da atmosfera marciana e o gelo de água, se puder ser extraído, para fabricar combustível metano em Marte para a viagem de volta. É uma ideia brilhante, mas que permanece completamente não testada em escala industrial em outro planeta.
Some a isso o estresse psicológico do isolamento, o atraso de comunicação de até 20 minutos. Imagine dizer: Houston, temos um problema, e esperar 40 minutos pela resposta. Vemos que Marte, ao menos embora promissor, é um desafio logístico monumental. Agora, entramos no sistema solar exterior. Aqui as regras mudam. As distâncias se tornam vastas e o Sol se torna uma fonte de energia insignificante. Vamos para Júpiter, o rei dos planetas, a 778 milhões de quilômetros do Sol. Júpiter já foi visitado por 9 espaçonaves. Sua gravidade massiva é útil para arremessar sondas para partes mais distantes do sistema, como a Voyager, mas explorá-lo de perto é outro nível de dificuldade. Primeiro, não há superfície sólida, é um gigante gasoso. A pressão atmosférica é tão extrema que qualquer sonda que tente pousar é simplesmente esmagada. Em 1995, a sonda atmosférica da missão Galileu mergulhou na atmosfera. Ela sobreviveu por apenas 57 minutos, transmitindo dados antes de ser destruída pelo calor e pela pressão de 153 graus Celsius. Segundo, energia. A essa distância, painéis solares são quase inúteis. A luz solar é fraca demais. Por isso, missões como Voyager, Galileu e Cassini dependeram de RTGs, geradores termoelétricos de radioisótopos, essencialmente baterias nucleares, que usam o calor do decaimento do plutônio para gerar eletricidade. Mas o maior assassino em Júpiter é a radiação. Júpiter possui cinturões de radiação intensos, aprisionando partículas carregadas em seu campo magnético. Essa radiação é milhares de vezes mais forte que a da Terra e é letal para eletrônicos não blindados. A sonda Galileu sofreu múltiplas falhas de sistema devido a essa radiação. O foco futuro, como a missão JUICE da ESA, está nas luas geladas, Europa, Ganimedes e Calisto, que podem abrigar oceanos subsuperficiais. Mas mesmo lá, a radiação é um problema constante. E depois temos Saturno, a 1 bilhão e 400 milhões de quilômetros. Apenas 4 sondas chegaram lá. Os desafios são similares aos de Júpiter, dependência de energia nuclear e longos tempos de viagem. A missão Cassini-Huygens, um sucesso estrondoso, levou 6 anos para chegar, mesmo usando assistências gravitacionais. Saturno adiciona uma complicação única, seus anéis icônicos. Embora lindos, eles são um campo minado. São compostos por bilhões de partículas de gelo e rocha viajando a velocidades orbitais altíssimas. Navegar perto ou através deles exige planejamento de trajetória extremamente preciso para evitar uma colisão catastrófica. A exploração de Saturno via Cassini reescreveu nossos livros sobre os sistemas planetários, descobrindo tempestades atmosféricas e os lagos de metano líquido em Titã, graças ao módulo Hawkins. Mas a distância e o custo fazem com que essas missões sejam eventos raros, de uma vez por geração. Se Júpiter e Saturno são difíceis, os gigantes de gelo, Urano e Netuno, estão no limite da nossa capacidade de exploração orbital. Urano está a 2 bilhões e 900 milhões de quilômetros. Ele é singularmente desafiador. Primeiro, por sua inclinação axial, extrema, de 98 graus. Ele orbita o Sol de lado. Isso significa que um polo fica voltado para o Sol por 42 anos terrestres, enquanto o outro fica em escuridão perpétua. Urano foi visitado uma vez, um sobrevoo rápido da Voyager 2, em 1986. A viagem levou uma década. Uma missão orbital para Urano exigiria uma jornada ainda mais longa, energia nuclear e um budget que compete com outras prioridades como Marte ou as luas de Júpiter. Netuno, o planeta mais distante, está a 4,3 bilhões de quilômetros. Novamente visitado somente pela Voyager 2 em 1989. A sonda revelou um mundo dinâmico com os ventos mais violentos do Sistema Solar, 2.400 km por hora, e uma intrigante grande mancha escura. Sua lua Tritão é fascinante, tem uma órbita retrógrada, ao contrário da rotação do planeta, e criovulcanismo. Isso sugere que Tritão é um objeto capturado do cinturão de Kuiper e pode ter um oceano subsuperficial. Entre Urano e Netuno, a NASA atualmente prioriza Netuno justamente pelo potencial de habitabilidade de Tritão. Mas qualquer missão orbital proposta só chegaria lá por volta de 2043, exigindo um trânsito de 12 a 15 anos. E finalmente, Plutão,
um planeta não a quase 6 bilhões de quilômetros. A sonda New Horizons, lançada em 2006, levou 9 anos para chegar lá. 9 anos viajando na maior velocidade que uma sonda já deixou a Terra. E aqui está um ponto crucial. A New Horizons não orbitou Plutão. Ela apenas sobrevoou. Por quê? Voltamos à equação do foguete. Plutão tem uma massa muito baixa. Sua gravidade é fraca. Para que a New Horizons, viajando a quase 50 mil km por hora, freasse o suficiente para ser capturada pela gravidade de Plutão, ela precisaria carregar uma quantidade massiva de combustível. Tão massiva que o lançamento da Terra teria sido impossível com a tecnologia disponível. Portanto, a New Horizons fez um flyby, sobrevoo. Ela teve apenas algumas horas para fotografar e coletar dados antes de mergulhar de volta na escuridão do cinturão de Kuiper. Não há nenhuma missão de retorno a Plutão planejada. Se Plutão, a 9 anos de viagem em velocidade máxima, parece distante, vamos colocar nossa existência em perspectiva. A estrela mais próxima do nosso Sol é Próxima Centauri. Ela está a 4,24 anos-luz de distância. Isso não soa como muito até você converter. 1 ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. São cerca de 9,4 trilhões de quilômetros. Se a sonda Voyager 1, que está viajando a 17 km por segundo há mais de 40 anos, decidisse ir para a Próxima Centauri, ela levaria 76 mil anos. 76 mil anos. A dificuldade aqui não é mais engenharia orbital, é física fundamental. A tecnologia de propulsão química que nos levou à Lua é totalmente inadequada. Propostas como o Breakthrough Starshot imaginam nanochaves impulsionadas por velas solares e lasers gigantes baseados na Terra que poderiam, teoricamente, atingir 20% da velocidade da luz e fazer a viagem em 20 ou 30 anos. Outras propostas falam de propulsão nuclear, que levaria 150 anos. Isso conclui que a viagem interestelar não é um desafio de engenharia para a nossa geração. É um desafio para a nossa espécie, que exigirá uma maturidade tecnológica e social que ainda estamos longe de alcançar. Então, por que é tão difícil chegar aos planetas do Sistema Solar? Como vimos, a distância é apenas o primeiro obstáculo, e muitas vezes nem é o principal. Para Mercúrio, o desafio é a gravidade esmagadora do Sol, que exige manobras orbitais de 7 anos apenas para frear. Para Marte, o desafio é a logística implacável de manter humanos vivos por 3 anos, o perigo da radiação e a necessidade de fabricar combustível em outro mundo. Para Júpiter e Saturno, é a radiação letal, as pressões atmosféricas que esmagam o titânio e a necessidade de energia nuclear para sobreviver longe do Sol. E para os gigantes de gelo e além, Urano, Netuno e Plutão, o desafio é o tempo. Jornadas de uma década que testam os limites dos orçamentos, da tecnologia e da paciência humana, resultando em sobrevoos de poucas horas. Cada missão que lançamos não está conquistando o espaço. Ela está negociando, com o extremo cuidado, as leis implacáveis da física. Cada imagem que recebemos é uma prova da nossa tenacidade e da nossa capacidade de resolver problemas que, há 100 anos atrás, pertenciam puramente à ficção científica. Essa é a realidade brutal, mas fascinante da exploração espacial. Mas essa análise é baseada no que nós sabemos hoje. E você? Qual desses desafios planetários você considera o maior obstáculo a ser superado? É o calor de Mercúrio? A logística humana de Marte? Ou o tempo de viagem para Netuno? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre o futuro da nossa jornada pelo cosmos. Se você gostou dessa análise detalhada e aprecia conteúdo científico aprofundado, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Temos muito mais análise sobre tecnologia, ciência e universo nerd vindo por aí. Obrigado por assistir, até a próxima!